pessoas se prendem naquilo. Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio do Papo de Quinta Podcast. Eu sou a Juliana Silveira, fundadora do Co-Space Makers e host do nosso episódio de hoje. Um episódio muito especial, porque eu vou conversar com a minha digital influencer preferida, Dias de Glória, e apresento ela para vocês agora mesmo. Estou aqui com a Letícia Secato, ela que é criadora de conteúdo desde 2013, empreendedora, mãe de Frida Helena, muito criativa, é podcaster também e vai contar um pouco dos desafios e das experiências que ela teve durante essa trajetória de mais de uma década como criadora de conteúdo digital. Hoje tá muito em alta, mas Letícia já passou por muita coisa durante essa história, né, Lê? É verdade. Muito obrigada por topar estar aqui com a gente. É um prazer enorme para mim conversar com você e poder dividir com todo mundo que vai estar nos ouvindo, nos escutando também, um pouco da sua trajetória, de tudo que você tem para passar. Ju, você é muito fofinha, cara. Você é muito fofinha, parabéns. Você tem um jeito que eu almejo, assim, você é delicada, você fala, sabe, de um jeito que eu me senti muito especial. Obrigada. E é uma década, né? Você falou, eu fiquei assim, meu Deus, real, uma década. É isso, obrigada pelo convite, tô feliz de estar aqui conhecendo vocês. Ai, que maravilha, Lê. E aí, Lê, eu acho muito legal a gente começar dividindo com o pessoal, assim, dentro dessa trajetória, né? Como é que foi o início disso da Letícia, que começou a criar conteúdo antes do boom, né? Da criação de conteúdo, que a gente tá falando aqui de 2013. Então, eu, pelo menos, não usava YouTube, né? Eu nem tinha as outras plataformas. Eu acho que nem existia Instagram ainda, não sei. Instagram, acho que foi 2014. Eu não sei. Eu demorei um pouco pra entrar. Mas como é que foi, assim? Da onde surgiu essa questão da criação de conteúdo? Cara, engraçado, né? A nossa memória, ela vai apagando as coisas. Eu olho pra trás e eu penso assim, foi do nada. Comecei, etc. Mas teve um porquê. Tudo tem um porquê sempre. E todo início tem um desafio, muitas das vezes um incômodo, né? Muito comum. Você via YouTube, sim. É que YouTube não tinha o mesmo propósito de hoje. Era aquela coisa de meme. Era meme. Tinha aquele Para Nossa Alegria. Você lembra do menininho que cantava? Você não lembra? Para Nossa Alegria. É isso mesmo? Era isso. Eram esses vídeos assim, e tinha as meninas que faziam maquiagem. Então tinha Camila Coelho, Nina Secrets. Salvo engano, tinha um pessoal de humor, como Felipe Neto, por exemplo. E eu entrei nessa doideira aí, me inspirando nessas pessoas. Especificamente em Camila Coelho e Nina Secrets. Eram as minhas musas master do YouTube. Mas, basicamente, eu comecei por pura mesmo da vida, né? Então, eu fazia um curso que eu não me identificava tanto. Mas foi meio que necessidade. E aí, eu queria fazer algo que me desse prazer e que eu me sentisse eu. Né? Que é uma busca, acho que incessante de todo mundo, porque é muito clichê dizer, trabalhe com o que você ama e você não vai trabalhar. Você vai trabalhar, você vai ter os mesmos desafios. A diferença é que quando você gosta, você supera os desafios. Quando você não gosta, você fica com crise de pânico, você desiste, você fica angustiado. Então, essa é a grande diferença. O trabalho é o mesmo, o desafio é o mesmo. Só que você tem mais resiliência porque é aquilo que você gosta. Então, se você gosta, tipo o boyzinho, sabe? Eu gosto daquele cara, então eu vou fazer o que for possível para que a gente dê certo. Um trabalho que você gosta é assim. Então, eu comecei sem muita pretensão também de que seria um trabalho, mas mais um hobby para eu me sentir eu e me sentir feliz. Coisa que não você acontecia. levava o curso em paralelo, Exatamente, eu sou economista formada, o curso fez muita diferença na minha vida, mas não era o que eu queria, não foi para isso que a Letícia Secato veio ao mundo, né? Porém, com 17 anos, você também não sabe muito bem pro que você veio ao mundo. Então, criei o canal como mesmo, um jeito de ver felicidade na vida. E as coisas foram acontecendo lentamente, parece que, né? Tipo, ela começou, aí ela estourou, não. Foi muito devagar para mim, então foi muito devagar, porque você tem que fazer escolhas, né? Gravar leva um tempo, roteirizar leva um tempo, editar leva um tempo. Hoje você tem profissionais que fazem isso, a gente tá aqui, tem todo um amparo, né? Mas no início nem tinha essas coisas, então era eu comigo mesmo, 100% eu, e aí tem que conciliar faculdade, tem que conciliar trabalho, família, etc. Era muito complicado. Então, assim, para buscar um sentido na minha vida, né? Sim. E as coisas foram acontecendo e foi muito porque eu fui pioneira também. Eu acredito que se eu tivesse esse surto com aspas hoje, minha trajetória não seria a mesma. Que é aquilo que a gente estava conversando, né? A gente viveu aqui
no nicho criação de conteúdo, 3 fases. A fase pioneirismo, que é a fase que você pegou ali quando você decidiu criar o canal e fazer ainda que fosse por hobby, né? Sim. Por diversão ali. E enxergar como tudo isso funcionava. Então você já estava preparada, né? Vamos dizer assim, treinada para o momento em que aconteceu um boom. Que muita gente estourou, porque o consumo aumentou muito e não tinham tantos produtores de conteúdo assim, já preparados, criando conteúdos bons, né? Bem editados, a imagem boa. Então isso chama muito, né? Sabiam se comunicar legal. Eu sei que você passou por um processo até de melhoria dessa comunicação. Os vídeos lá do início. Tem um vídeo que você gravou que você fala isso. Até a entonação da sua voz era diferente. Tudo. E eu era uma criança, né, Ju? Era muito novinha. Então você vai amadurecendo junto, assim, com o seu trabalho. Qualquer trabalho é assim, se a gente parar pra pensar, né? Sim. Mas como é um trabalho exposto, as pessoas visualizam muito mais e aquilo tá eternizado, né? A não ser que você tire e ainda assim pode ser que ele esteja eternizado em uma outra conta. Então você enxerga muito mais essa evolução. Que foi o que aconteceu comigo e que eu acho que é natural que acontece com todas as pessoas, né? Sim. E aí você pegou esse momento desse boom. Nesse momento você já estava formada, você estava trabalhando ainda. Quando que o canal se tornou realmente assim, não, eu vou ser youtuber? Porque assim, antes de você se tornar digital influencer hoje, do jeito que é, né? Você é youtuber, assim, você nem tem digital influencer. 600 mil inscritos no canal. Então, assim, teve toda uma trajetória aí. Teve, menina. Você não tinha essa profissão, digital influencer. E nem a publi, pelo menos não pra mim. Eu não era remunerada. Eu fazia os vídeos e eu percebi que a audiência começou a aumentar. Então, a gente tá falando de 2013. Na verdade, eu não comecei no YouTube. Eu comecei no blog em 2013. Logo, um mês depois, eu fiz o canal no YouTube. Então, era blog, então as pessoas consumiam muito a leitura, o que era muito interessante e que pena que se perdeu, mas faz parte. E aí veio o YouTube e depois o Instagram. 2020 é muito, muito próximo, 2013, 14, 15. Eu me formei em 2015. Quando eu me formei, eu já trabalhava desde sempre. Eu comecei na faculdade trabalhando já, porque, né, não tinha muita opção. Aí eu me formei como economista, nossa, que séria, né? Vai ser rica. Era essa a minha pretensão. Falei, vou ser rica, não tenho pra onde correr, vou fazer um negócio pra ser rica. Só que não. Inclusive as pessoas falam assim comigo, como que eu começo hoje pra ganhar dinheiro? Nem começa. Se o foco for riqueza, você tá longe dela. Então eu fiz economia pra ser rica. Eu tava cada vez mais longe disso, porque o propósito estava errado. Então comecei no YouTube pra ser feliz, me aproximo cada vez mais da minha riqueza. Entende a diferença? As pessoas distorcem muito, até porque riqueza é o quê, né? E aí, 2015 eu me formei, então tinha 2 anos, 1 ano e meio em média, porque foi em outubro que eu comecei o canal. E eu trabalhava numa multinacional muito conhecida, assim, um sonho grande, hashtag fica a dica do que é. E todo mundo sonhava em entrar nessa multinacional. E eu entrei, cara. Uma amiga já trabalhava lá. E ela me indicou pro setor financeiro. E ela falou, nossa, a empresa tem tudo a ver com você. Porque lá quem é comunicador se dá muito bem. É mais descolada. A empresa tem toda uma política diferente. E eu fui naquilo pensando que seria a chave da minha vida. Então, eu nunca pensei em parar o canal. Mas eu achei que aquilo seria minha profissão. Eu trabalharia, obviamente, com finanças, né? Fiquei 5 anos batendo cabeça pra formar. E eu nunca fui a do QI. Tipo, nossa, ela era fora da curva ali. Eu nunca fui fora da curva em nada. Então, se você não é fora da curva em nada, fica tranquilo. Eu também nunca fui. Nunca fui prodígio em nada, assim. Sabe? E me encontrei. É assim. Aí, quando eu formei trabalhando nessa multinacional, todo mundo da minha família ficava assim, uau! Nossa, venceu na vida. Agora ela vai criar a carreira executiva. Menina Leticinha, quem diria, né? Tão doidinha. Era bem essa coisa, assim, deu certo na vida. Mas dei nada, nossa, eu tava muito mal ali dentro. Não só mal de remuneração, o que é muito natural, porque eu tinha acabado de formar. Mas muito mal comigo mesma, assim. Era um ambiente bem agressivo, que se hoje ainda fosse esse ambiente, seria cancelado na internet em 3, 2, 1. Então eu acho que mudou. Mas era um ambiente bem agressivo, não tinha nada de saudável naquele trabalho. A hierarquia, ela era silenciosa, o que é muito pior do que quando é uma hierarquia existente, porque você já tem conhecimento daquilo. E eu tava, assim, sufocada, mais uma vez, assim, como eu me senti sufocada quando eu criei meu canal. E aí, no canal, as coisas andavam em passos de tartaruga, assim. Eu descobri que eu tinha um dinheiro a receber, porque naquela época não era
assim, hoje, se você tiver 4 mil horas assistidas, 1.000 inscritos, sei lá, 10 mil inscritos, não sei como que é a regra mais do YouTube, até porque acredito que o boom dos criadores no YouTube também já se foi. Era só você viralizar com aspas, tipo, você começava um trabalho e o Google te convidava a participar do plano de remuneração. Então, eu recebi esse convite. Eles estavam testando também, Testando, Sim. Uma das primeiras formas de remunerar era assim, através do AdSense e esse convite, através de uma carta convite online. Não me lembro também se eu recebi uma carta, mas eu acho que sim. Carta mesmo, física. Ai, que louco, carta. Aí, menina, eu recebi esse e-mail do YouTube, enfim, tive conhecimento dessa remuneração, que seria em dólar. E aí eu, caraca, não estou acreditando, porque é a coisa que eu mais amo fazer. E eu faço em 2 anos e eu ainda vou ganhar em dólar. Mas era tipo assim, $1 eu tinha, 10 cents. Já foi o suficiente para eu pensar, eu vou largar tudo e eu quero ser só YouTuber. E aí, um belo dia, foi assim, meu chefe falou assim, você vai ter que trabalhar o carnaval inteiro. E eu já tava... não aguentava mais, porque eu não tinha vida nessa empresa super, né, bombástica. Aí eu falei, cara, eu não vou trabalhar o carnaval inteiro não, vou pedir demissão. Eu vou ser só YouTuber, eu vou sair fora daqui. Fiquei louca. Aí liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou sair dessa multinacional e eu vou ser YouTuber e também vou estudar para concurso público. Ah, tá. Mentira. Não, só pra vender ali Era a pra decisão. minha mãe, pra ela não passar mal e parar no hospital, entendeu? Pra você ver como que muitas vezes a gente fica condicionado a fazer as coisas pra atender algum padrão ou expectativas que você nem sabe se existem. Exatamente. Que às vezes a gente faz pra atender expectativas de outras pessoas. Só que se você de repente perguntar pra pessoa, ela nem tem aquela expectativa. Não tô dizendo que é o caso, tá? Sim. Mas pelo padrão, também. você fica se condicionando a algumas coisas. E não só na verdade, isso. você, né, a sua essência, ela tá em outro lugar. Exato. Você fala, você não foi fora da curva em nada. Talvez em nada do padrão. Exato. Que era esperado. Mas você é fora da curva no que você escolheu fazer hoje. Exatamente, porque todo mundo tem um talento dado por Deus. A gente só precisa descobrir qual é esse talento. E não só a questão do fazer porque os outros esperam de você, mas também seguir o efeito manada. Sim. Se você for colocar a minha realidade do passado, o concurso público é a realidade do influenciador hoje. Então dá a impressão de que se você quer ter sucesso, você tem que ser influenciador digital. Nossa, perfeito. Você tá entendendo? E isso não existe, porque as pessoas são lembradas pelas regras que elas quebram. Então, eu quebrei regras ali. É por isso que às vezes as pessoas falam, cara, o que eu faço? Cara, vai no seu feeling, faz diferente. Tá todo mundo fazendo isso já. Inclusive, o que me faz me reinventar sempre e até me questionar quem eu sou é não aguentar ver mais do mesmo o tempo inteiro. Isso me incomoda muito. Entende? Então foi isso. Eu liguei pra minha mãe, disse que eu sairia. E a minha mãe sempre foi apoiadora, mas muito pé no chão. Então ela falou, minha filha do céu, eu vou rezar por você, mas eu estou com você sempre. Minha mãe é dessas, tipo, meu Deus, vai dar tudo errado. Mas vai, filha, vai, que você vai dar certo. Então foi assim. E aí eu comecei mesmo a ficar full time nisso. E eu entendi qual que era a veia que eu tinha que atingir. Que foi louco. Eu não comecei no YouTube com pretensão de ser o que eu sou. Aliás, eu comecei com pretensão de ser o que eu sou hoje, que é voltado pra moda, beleza e comportamento. Mas eu fiquei no comportamento. Porque eu comecei a dar conselhos e as pessoas começaram a se identificar de um jeito que eu falei, cara, será que eu tenho que fazer psicologia? Todo mundo queria meu conselho, era cara. quase atendimento psicológico. Juliana, que surto foi esse? Eu tinha, sei lá, 21 anos. E as pessoas, sei lá, gente de 60 anos me pedia conselho. Eu não sei o que aconteceu, né? Sabe? Eu não consigo entender o que foi, mas eu entendi que minha veia era aquela. E eu segui naquilo porque eu achei minha veia, né? E o que eu gostava e tudo mais. E até o que a gente gosta e se identifica, muda, cara. Então, assim, se a gente tá falando de 10 anos de carreira, a Letícia lá de trás... Cara, a Letícia lá de trás nem existe mais, entendeu? Eu já sou outra Letícia. É claro Você vai passando por fases. você vai se transformando, mudando, etc. E isso é até complexo pro seguidor que te acompanha desde o início, porque ele fica... O que aconteceu com você? Aonde você se perdeu? Cara, eu cresci, né? Eu tenho 31 anos, eu tinha 21 anos. Tipo assim, as coisas mudam, né? Mas foi assim que as coisas começaram. E eu entendo que o boom da minha carreira no YouTube, no quesito financeiro da coisa, que é diferente da realização pessoal. De realização pessoal também, mas eu já estava meio que um pouco sufocada nisso. Foi 2019, então, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 6 anos depois,
Foi quando eu fui reconhecida pelo Google, né? Que eu entrei entre os principais canais do Brasil. E a minha remuneração era boa o suficiente para eu, sabe, viver a minha vida tranquilamente e etc. De fato, eu já era consagrada como uma influenciadora digital, né? Uma criadora de conteúdo. Então, foi assim, né? Assim, bem resumidamente. Sim. Bem resumidamente, foi isso. E aí, nesse processo, você fez uma mudança estrutural no canal. Fiz total. Né? Você comentou aí no meio que o boom dos criadores de conteúdo no YouTube passou. Agora tem uma galera que tá querendo se consagrar no YouTube escutando isso. E vai falar, suando frio aqui, ó, suando frio. É aquilo, você precisa quebrar regras. Exato. Diferente. E aí, nesse meio do caminho, né, quando o boom, teoricamente, já estava bem menor, você fez uma mudança estrutural muito considerável no seu canal. Porque, assim, como eu falei lá no começo, né, gente? Só pra ficar bem claro pra quem tá ouvindo, eu sou seguidora raiz aqui tem alguns anos. Desde quando, Ju, você me segue? Desde 2017 ou 2018. Você viveu todos os meus relacionamentos, chocada. Todos os relacionamentos, a mudança do canal, a criação do podcast, a mudança do seu apartamento, do pequenininho pro... Sim. Enfim. E aí isso é muito legal, né, da criação de conteúdo, porque as pessoas, elas têm... E elas comemoram junto com você, né? Então, todos os processos... Todo mundo fica ali junto, né? Então, nesse processo, especificamente, pra ficar bem claro, assim, a Lê dava muitos conselhos, até mais pro público masculino, assim, que era, seja um homem melhor, por favor. Na verdade, eu esculhambava os caras pras mulheres, só que os caras começaram a se identificar num nível. Carapuça serviu num nível. E eles realmente começaram a melhorar, assim. Eu conheci alguns seguidores dentro das comunidades, né? Na verdade, eu entrei num buraco da sociedade, né? Que é conselho amoroso para homens. Não existe. Os homens não conversam sobre isso. Então, eu entrei numa parada que não existia. Eles se sentiram muito acolhidos e começaram a reconhecer muitos erros. Isso foi muito especial. Eu sou muito grata a essa fase da minha vida, sabe? Foi muito especial mesmo. Foi muito real, foi muito verdadeiro, assim, tudo que eu fazia. Mas chegou um momento também que eu falei, cara, eu não aguento mais isso. É o que você falou, né? Você não aguenta ficar muito tempo vendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Não consigo. E talvez aquela chama lá do início de falar sobre temáticas que faziam sentido pra você também, estavam muito presentes naquele momento ali, porque você também teve uma mudança na vida pessoal. Você acha que impactou? Nossa, muito. Muito, muito, assim. Cara, que loucura. Acho que eu nunca parei pra pensar nisso, não. Mas faz diferença. Eu era solteira e eu me relacionava muito com pessoas e eu via esses problemas acontecendo. E eu falava, cara, eu passei por isso e poderia ter sido, por exemplo, uma relação super legal. Só que o cara fez isso aqui que pra mim não faz sentido. Então eu trazia essas questões da minha vida e eu tinha uma imaturidade no quesito afetivo da coisa enorme, por tudo que eu carrego de trauma, enfim, comportamento dos meus pais, etc. Na medida que eu fui amadurecendo também, eu fui me permitindo, né, entrar em outros pontos da vida. Hoje eu sou noiva, eu acho que quem me acompanha do início pensou que eu ia morrer solteira. Porque eu era bem assim, né? Ai, meu Deus, minha vida, bem extrema, mas não, né? nunca passou pela minha cabeça. Você nunca achou? Eu achava que eu ia ficar sozinha pra sempre. Mas não, as coisas mudaram, assim, sabe? E é engraçado, eu continuo amando esse tema. Eu amo falar de comportamento, relacionamento. Mas eu gosto muito mais do empoderamento da coisa, assim, sabe? Desculpa os caras que me seguiam, mas eu cansei um pouco de vocês. Eu acho que eu já ensinei tudo. Deixa pros próximos criadores que vieram depois de mim. E foram muitos, assim, sabe? Que vieram depois de mim. Eu sei que eu abri um mercado pra muita gente que ganha muito dinheiro hoje com coach. Cuidado. Mas eu abri muito esse mercado, sabe? Para que outras pessoas pudessem ter voz e falar para esses caras. Então, eu acho que eu cumpri o meu papel, entendeu? Então, vamos para outro lado agora que eu posso entrar e que também tá faltando, sabe? Sim. Mas essa coisa do YouTube, que eu falei, ali acabou, ninguém cresce mais. Eu tô sendo bem realista no meu pensamento. O que não significa que você é todo mundo, já dizia sua mãe, né? Você não é todo mundo. O que eu acho é que, assim, estatisticamente falando, né, toda rede social, tem até um cara especialista em rede social que ele fala isso, é muito interessante. Toda rede social é cíclica. Então, ela tem um momento que ela vai ter o boom e ela vai acabar. Nós temos Orkut, nós temos Facebook, nós temos o Instagram completamente num platô,
né, que é uma máquina de dinheiro, muito mais do que uma máquina de expansão de criador de conteúdo. Aonde se cresce, se viraliza hoje? No TikTok. Porque é novo. Então, ele está seguindo agora o início de um ciclo que também vai se fechar. Então, a gente tem que entender, como criador de conteúdo estratégico, que você não precisa mais passar pelo que eu passei, sabe? Porque na minha época não tinha informação, mas agora tem. Então, você não precisa percorrer o mesmo caminho. Tipo, foca no que eu vou fazer daqui para frente, muito mais no que eu fiz. Né? Porque o que eu fiz já passou, vai te servir de inspiração, não de estratégia. Sim. Era outro cenário. Então, se é para investir esforço, se o seu propósito é crescer, ser conhecido, não, você tem que estar em todas as redes, mas o seu foco principal tem que ser o TikTok. Cara, é o TikTok que está em alta hoje, vamos ser bem sinceros aqui. Por quanto tempo, não sabemos. O YouTube é uma rede social de valor, então ela fica ali, ela é eternizada. Mas ela já passou o boom também dela, sabe? De, 50 coisas, 50 fatos sobre mim, o que tem na minha bolsa, vlog maternidade. Você tem uma ou outra ali que ainda performa bem, mas não é o ponto focal. Podcast no YouTube, sim. Você tá entendendo? É isso que eu ia perguntar, porque agora o podcast que tá também bombando junto com o TikTok. Exatamente. Né? É você entender quais são as vezes que você precisa se esforçar mais. Não que você tem que escolher um ou outro, você tem que estar em tudo, cara. Você é criador de conteúdo, esteja em tudo. Você precisa diversificar sua renda também, é interessante. Mas achar que você vai começar aí, né? Eu acho muito improvável, de verdade. Eu acho assim, tem como acontecer, óbvio. Mas é improvável seguindo só por essa linha de que você vai ser um youtuber igual o Whindersson Nunes. Nem ele é mais. Não, ali não. Você ali pode ser um youtuber, mas com outro nome. Né? Um TikToker, no caso. Exatamente. Só que aí, como é que é essa questão do público? Porque assim, né? Beleza, aí você fez um realinhamento ali de temáticas. Hoje, quais são as temáticas principais aí que você tem nos seus canais? Moda, beleza e comportamento / empoderamento. Sim, voltou mais para um público feminino. 100%. Hoje nós já viramos completamente. E aí nisso, tiveram algumas questões ali, por exemplo, de fortalecimento do TikTok, de criação também do seu próprio podcast, né? Que eu acho que é legal você falar também. Mas como é que fica esse público, né? Feminino, não sei qual é exatamente a idade focal. Eu sei, mas eu fingi que não. Tá. Tudo bem. No TikTok, porque assim, eu acho que como é que você sabe se a rede social ela tá bombada, mas será que ela tá bombada pra você? Pra o que você fala? Os dados mostram, né? A gente tem 70 milhões de pessoas no TikTok. É o mesmo do Meta. É uma rede social que começou em 2019. Então, assim, é uma rede social em ascensão. Que ela começou pro público teen, mas isso já foi desmistificado. E aí que entra, eu acho, o pensamento que eu sempre tive e que as pessoas sempre me taxaram de louca. Se você tá numa rede social que tá bombando e pode ser que o seu nicho não tá lá ainda, é hora de você começar. Porque depois que o seu nicho estiver lá, amiga, você vai ter tanta gente fazendo a mesma coisa que você, que pra você ser vista é muito difícil. Então, hoje eu peguei um nicho no TikTok que é um buraco. Que é 30+. O público 30+, que consome TikTok, tem uma carência de conteúdo. Eles consomem quem? Letícia Secato. Você também pode. Qual é como é que é a função do TikTok? É arroba? Ai, meu Deus do céu, me sentindo muito millennial agora. Como é que é? Com o quê? Qual que é a pergunta? Que segue? É arroba. Não, na verdade, o TikTok não é uma rede social como o Instagram. O TikTok é uma rede de entretenimento. Isso significa que você não precisa ter seguidores para ser visto. O que é muito legal. Você vai contra a maré, porque no Instagram você tá ali suando pra ter um ego, um status. Graças a Deus, agora esse selo é pago, todo mundo finge que ganhou e dorme bem, porque o ego faz isso com as pessoas. Socorro, né? Preguiça. Mas tudo bem, é assim que o mercado funciona. No TikTok, não. Você pode ser uma aleatória, entrar lá e viralizar, cara, porque é entretenimento. E a fonte de pesquisa dele também é muito melhor. Eu falo porque eu uso pra pesquisar coisas. O TikTok virou o Google de vídeos, mini vídeos, tanto que agora o TikTok é CEO ou SEO, então ele é ranqueado no Google quando você faz uma pesquisa, cara. Olha só. Porque se o Google não coloca ele no topo, ele perde pro TikTok, porque as pessoas querem informação que estão lá. Então, se eu sei que o Google vai me ranquear o TikTok, eu não vou direto no TikTok, eu vou pro Google que eu já tô acostumada. Sim. Cultura, né? Todo mundo vai no Google. Se o Google para de me entregar o que eu quero, eu vou direto no TikTok. Então, cara, essa rede social é poderosa, só que tem muita gente que tem uma ideia errada sobre ela, assim como as pessoas tinham uma ideia errada sobre mim no início, né? Então as pessoas me criticavam, achavam que eu tava doida, que eu tava passando vergonha. É disso que eu gosto. É aí que eu quero estar, sabe? Porque ninguém vai estar, as pessoas são muito medrosas, sabe? As pessoas vão muito no efeito manada. E eu gosto de ir contra, sofrer, sabe? Eu gosto desse drama na vida. Então, eu acredito no poder do TikTok, 30+.
Pra quem tem esse público 30+, a hora é agora, sim. As publis lá estão muito mais bem pagas do que o Instagram, por exemplo. Arrasou. Deixou uma dicona aí pra quem tá produzindo conteúdo. Claro que não significa que você vai sumir nas outras redes, né? Porque eu sei de algumas seguidoras e até membros, né, do Papo de Quinta que produzem conteúdo no Instagram muito bem produzido. Acompanho várias delas. E talvez tá na hora de ir pro TikTok ou até colocar mais energia lá. Já tá até ficando tarde, ó. Bota pressão. Dependendo do tipo de nicho, né? Já tá até tarde. Já estão até esperando a próxima rede social aí. Apareceu até ChatGPT agora. Pois é, vamos ver. Você usa, Lê? Não uso, cara. Não uso. Você usa? É muito bom, né? Eu comecei a tentar usar, mas eu confesso que eu acho que a inteligência artificial tá mais inteligente do que eu quando tô sabendo usar ela. Eu acho que... eu também não tô conseguindo ser tão inteligente nessa inteligência artificial. Mas é que existem redes e redes. A rede que ela é muito projetada, tipo, por publicidade, todo mundo entra só pra segurar o arroba, o nome, não pra consumir. Então eu fiquei com preguiça, eu já nem seguro mais meu arroba, sabe? Tipo, apareceram várias, aquela cool, sei lá. Gente, faz logo o arroba, porque é a rede do momento. Não, é publicidade injetada. Né? Porque até a rede do momento tem uma construção e uma lógica. Sim. Então, eu também não fico tão desesperada nesse sentido, mas eu tô sempre observando o mercado internacional de rede social, porque é o que rege a vida do ser humano no Brasil, é o mercado internacional. Na moda, nas trends, nas plataformas e etc. Então, não precisa ficar no desespero, mas eu acho que a negação de algo que está dando certo é um grande erro nosso, da nossa idade. Porque a galera mais nova, a cabeça mais aberta, eles vão, tipo, bora ver no que dá, sabe? A gente não, tudo é, essa nova geração é um problema. Eu morro de preguiça disso, eu morro de preguiça. Eu sou do tipo, vambora, o que os jovens estão fazendo, eu quero fazer, porque eu também sou jovem. Porque é isso, eu acho que o mundo é feito pela próxima geração. Lógico. Né? Pelo menos assim, tudo que se encaminha, ela vem sendo construída de baixo pra cima. Assim, a gente vai continuar girando a máquina. Eu acredito muito nessa galera. Mas as coisas novas, elas vão sendo construídas pelos jovens. A gente vai estagnando e outra, a gente vai cansando, cara. A nossa energia muda. Né? Nossa energia muda. A nossa ambição muda. A tendência não é tipo um gráfico que sobe com o tempo, é um gráfico que desce mesmo. Porque a gente cansa, a gente vai colocando como prioridade outras coisas. Aí você vai mudando, entendeu? Exato. E nesse processo aí de mudança, a gente citou por alto aqui o podcast, né? Mas acho que bateu bem aqui no que aconteceu bem recentemente com relação ao seu podcast, né? Conta um pouquinho do seu podcast, pessoal. Olha, o Conselhos de Frida é o meu podcast, junto com a Marcele Paganini, que ela é psicóloga, sexóloga, uma mulher admirável, que todo mundo deveria seguir, porque assim, o tanto que aquela mulher estuda é fora da curva. Então eu queria alguém comigo no podcast, porque eu não tenho mais cérebro suficiente pra uma coisa nova sozinha. E isso eu coloquei como propósito na minha vida. Não dá. Preciso de uma mente junto comigo, porque sozinha a gente vai até certo ponto, com mais gente a gente voa. Então, Conselhos de Frida foi um surto que veio no banho, porque todas as minhas grandes ideias vêm no banho. Você também, eu sou super assim, eu chego banho direto quente, pegando fogo. Chego direto no trabalho falando isso. Gente, então, tive uma ideia no banho. Sim, é tipo, eu fico em outro planeta. Às vezes eu tô tomando banho e eu percebo que eu não abri o olho, porque minha mente tá tão trabalhando que eu fico tipo múmia, assim, mumificada, é muito louco. E aí, Conselhos de Frida foi uma ideia louca do banho. Então, eu tenho um caderno de ideias, que eu deixo a ideia ali maturar um tempo. Porque como eu tenho muitas ideias, e esse é o talento que Deus me deu, graças a Deus, a criatividade é um dom meu. Eu tenho muitas ideias, assim, e eu amo. Quando tem uma publicidade que o cliente fala assim, a gente adoraria que você criasse tudo. Primeiro eu fico assim, ai meu Deus, é pra quando? Aí depois eu fico, a ideia vai vir, eu tenho certeza. E ela vem, seja no banho, seja dormindo, seja fazendo qualquer coisa aleatória. Nunca é no momento que eu quero. Sim. Então, o Conselho de Frida foi assim. Aí eu coloquei no meu caderno de ideias, porque meu psicólogo tinha feito essa atividade pra mim. Sempre que você tiver uma ideia, você vai escrever e você não vai executar, porque esse era um defeito meu. Tudo que eu pensava, logo executava. Pensei hoje, executo amanhã. Muito rápido, gravava, e nisso eu não dormia, não comia, não respirava, não me relacionava. Então eu tinha um problema absurdo de vida social e de relacionamento. Porque o meu trabalho me sugava muito, sabe? Eu não conseguia separar as duas coisas. Ainda tem um pouco de dificuldade, mas é menos. Aí então eu coloquei nesse caderno pra que eu maturasse a ideia. E ele pedia pra eu deixar um tempo ali. Se aquela ideia continuasse fazendo sentido, aí sim eu iria tomar uma providência. E assim se fez pra várias ideias. E realmente, passava uma semana, eu olhava aquela ideia e falava, nossa, péssima. Foi só um surto. Ai, não vou botar energia nisso aqui. Não, nada a ver. O que foi isso? Conselhos de Frida, não.
Conselhos de Frida veio porque eu vi que o mercado de podcast estava aquecido, mas ainda bem pequeno, né? Eu comecei o Conselhos de Frida 2 anos e meio atrás, por aí, sei lá, eu sou péssima com datas. E aí eu escutava podcast de finanças, que eu amo, apesar de, né, sou economista fajuta, mas eu amo finanças, tá? E aí eu falei, esse negócio vai vingar, eu preciso ter um podcast. E eu preciso ter um podcast que exalte mulheres, porque todos os podcasts, se você olhar, os que estão no topo são masculinos e convidam homens. Tem isso mesmo. Repara. Aí veio o Conselho de Frida, e aí eu pensei, eu não posso fazer isso sozinha. Eu preciso pensar em alguém que tenha a ver com a minha ideia. E fiquei nessa, de sentindo no meu coração. Marcele Paganini foi que veio na minha cabeça. E na época, a minha coach também veio na minha cabeça, mas ela não conseguiu entrar na época. Então, ficou eu e a Marcele. E assim nasceu o Conselho de Frida, totalmente de uma ideia maluca. A gente produziu bastante conteúdo que, nossa, muito legal. Assim, eu acho que quem é fã do Conselho de Frida sabe o quanto é importante. Inclusive, saiu o episódio hoje. Saiu o episódio já hoje. Já ouvi que fala com 30 mais. 30 mais, que é o meu nicho, né? Então, foi assim, a gente deu uma pausa de uns quase 6 meses, assim, porque eu fiquei num burnout total. Tava, ai, Marcele, eu tô enlouquecendo. Marcele teve do bebê também. Ela teve gêmeos, mas ela é plena, cara. Marcele nossa, Marcele, ela é uma diva, uma deusa. E eu tive que lidar, na verdade, o meu relacionamento me transformou, assim, sabe? De ter que lidar com a vida como ela é. Porque quando você trabalha com rede social, você se perde muito naquilo que você é nas câmeras e naquilo que você é no seu coração, né? Claro que não existe um personagem, mas existe um posicionamento. Você tá dentro do seu trabalho, você não vai ser como você tá dentro da sua casa em 4 paredes, porque você vai sentir sentimentos que dentro do seu trabalho você pode até sentir, mas você não vai expressar. Na rede social é a mesma coisa. A diferença é que em 4 paredes você também tá no trabalho com seu celular ligado. Então eu perdi um pouco de mim, assim, um período. Eu fiquei bem... Meu Deus, eu não sei, assim, de fato o que eu quero, eu não sei o que eu sinto. Eu tô cansada disso, mas eu não vivo sem isso. Eu fiquei num período bem conturbado. E eu falei, eu preciso de espaço. Eu preciso de tempo. Eu preciso de tédio. Um pouco de descanso. É porque você trouxe uma coisa muito relevante mesmo aqui com relação à criação de conteúdo, porque muita gente acha que assim, ela só pega o telefone e abre lá e fica falando das coisas que ela gosta, das coisas que ela faz. Tá, só que você não tem pausa. Não tem pausa. Porque você tá falando da sua vida. Então, enquanto você tá trabalhando, enquanto você está vivendo, você está o tempo inteiro compartilhando aquilo. E você não pode simplesmente, gente, vou ficar aqui 15 dias sem aparecer. Não. Assim... Poder você não sei pode, como que mas... é isso, né, para o digital influencer, mas eu acho que é um pouco complicado, no sentido de que o seu ativo, ele sai ali das publis que você faz, dos seguidores que te acompanham. Então, se você simplesmente sumir, isso pode ser bastante impactante para o seu orçamento mensal mesmo. Fala assim, pro seu trabalho, né? Se você é um criador de conteúdo consolidado, com marcas, por exemplo, que você tem contrato anual e etc., você não pode sumir 15 dias, a não ser que essa marca esteja de acordo. Então, para começar, é um trabalho com regras. Exatamente. Eu levo muito a sério o meu trabalho, sabe? Sim. Mas como o criador de conteúdo tá um pouco banalizado, e isso é muito ruim, porque acaba criando mais ideias ruins do que boas, porque o mercado tá... Nossa, estagnadíssimo no sentido de sobrecarregado. Sei lá se essa é a palavra também. Mas eu tenho muita pena de quem começa hoje. E eu tenho muita pena da Letícia do passado também, que eu tinha muitas ambições em relação a números. Porque você fica muito refém do engajamento e a sanidade mental vai pro buraco. De verdade, assim. Quando você fica refém desse ego todo, dos números e etc. E que é uma imaturidade de carreira. Hoje, Ju, hoje é tipo assim, às vezes eu recebo. Você não se sente incomodada de ter poucos seguidores no Instagram? Eu, o quê? Eu tenho muito. 80 mil é muita, gente. Mas é porque a gente tá acostumado com os milhões, né? Os super virais, etc. Tudo isso que virou uma loucura. Mas que no final das contas, não tem nada a ver com isso, cara. Sabe o que é? Eu vou falar bem a verdade. Quando alguém me para na rua... Ninguém só vira pra mim e fala assim... Ai, eu te sigo, linda! Amei aquele look. Ninguém fala isso. Quando as pessoas me param na rua, elas falam assim... Caraca, você mudou uma parada na minha vida que foi surreal. Ou ela fala que eu encorajei ela a passar um batom e isso mudou. Ou ela fala que ela aprendeu
usar a imagem dela estrategicamente, ou ela fala que ela terminou um relacionamento abusivo. Isso é muito recorrente. Então, é isso. Você tá entendendo? Eu tô nem aí se eu tenho 80, se eu tenho 20. Tem gente que tem 10 e eu acompanho de carteirinha. Tem umas... Lá da Irlanda, sei lá. Ela tem 10 mil seguidores. Pra mim, ela é maior do que 1 milhão, assim. Porque o que ela entrega pra mim muda a minha vida. É isso que eu quero. E é isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender, porque como é uma profissão que mexe muito com status e ego, as pessoas se prendem naquilo. Quantos likes... Claro que é importante, eu não tô falando isso. Mas uma vez que você cria uma comunidade, uma sociedade... É outra coisa. Que ela é engajada naquilo que você tem a entregar... Amiga, você acertou a veia. Dane-se se você tem X, Y, Z de seguidores, não interessa. As pessoas te param por um propósito. Isso significa que não importa onde você está. As pessoas estão com você por um propósito e não uma coisa banal, vazia e passageira, que é um viral, exemplo. Sabe? Então, é isso. Eu entendi que é isso que eu gosto, sabe? Cara, é isso que eu amo. Ser reconhecida por algo que eu transformei, sabe? É isso, cara. E pela conexão que você gera, né? É isso é, mesmo. É uma relação mas madura. Não é, eu acho que não é qualquer digital influencer que tem essa... Não é, essa por isso pegada, que eu tenho pena das de hoje. As que têm uma criação de conteúdo de valor, e o que eu falo de valor? É aquela que se conecta com você, com quem você é. Sim. Não é pelo tênis que você divulga e a pessoa vai lá e compra, entendeu? Não é. Cupom Letícia Secato. Foi? Usou cupom? Não é pelo tênis que eu tô brincando. Também é. Comprem minhas pubs. Muito bom. Mas não é só pelo que você divulga e as pessoas compram. Eu falo muito isso assim, porque às vezes realmente o que você divulga, como você experimentou, você mostrou, você mostra qualidade e tal. Eu acho que é um filtro, entende? Eu enxergo assim. Eu acho que é um filtro. Eu falo, eu gosto da Letícia, eu gosto do gosto dela, eu gosto do que ela veste, eu gosto da forma dela de pensar, eu gosto do que ela passa como posicionamento. Então, eu utilizar o blazer que ela tá usando... Faz todo sentido. Faz sentido pra mim. Porque a gente se comunica, a gente fala a mesma linguagem e você confia no que eu tenho pra te falar. Aí eu não tenho que ficar procurando, batendo cabeça. Você já me disse que aquele dali é bom, então... E o poder da influência é a conversão em vendas. Todos nós sabemos disso, né? E aí tem essa parte... Mas tem a parte da pessoa. Exato. Pra mim, eu não sigo pessoas que não são pessoas. Você entende? Então, eu cheguei num momento muito gostoso, assim, da minha carreira. Porque hoje eu escolho a dedo as minhas marcas. Eu tenho plano de negócio pras minhas marcas, né? Eu não... quanto que custa um Reels? Não custa. Porque não faz sentido nenhum. Você vai pegar seu dinheiro e jogar no lixo, como já aconteceu com diversas marcas que devem me odiar. Sabe? Eu não tinha esse feeling. Eu fui criando... E eu não tinha esse poder de escolha, porque o seu momento financeiro também, né? Nem sempre você vai poder fazer tudo o que você quer. Né? Você precisa de um tempo ali para maturar essas ideias que você acredita, mas você ainda não tem certeza, porque tem um risco. Mas hoje, eu não escolho quem tá comigo. Eu acho isso meio... né? Não sei, não soa bem. Mas eu analiso muito bem as propostas que chegam pra mim. E eu tento entender o perfil daquela pessoa. A Thaís, que faz o meu comercial lá em São Paulo, junto com a Pipe Press, que é muito legal, uma empresa que me assessora, ela traz... A gente entende o perfil do cliente. Aí ela fala, olha, Letícia, ela falou isso e isso. Eu falo, Thaís, não tem a ver. Não tem a ver com a sociedade, sabe? Da Letícia Secato. É isso que é a questão da pessoa. Porque também você estava num processo em que você está criando a sua comunidade também. Exatamente. E você, de fato, usa as coisas que você tá ali. Exatamente. Tem que fazer sentido pra você e pra quem tá te assistindo, né? Pra quem e tá olha, te eu vou falar uma coisa que eu nunca falo, assim. Nada que eu compro das minhas publicidades são publicidade. Eu compro porque eu compro. Dentro do meu contrato de trabalho, não existe permuta... em roupa, em sapato, em bolsa. Não existe. O que eu compro vem do meu dinheiro. Até as vendedoras da loja, às vezes, falam... Menina, você compra? Sim. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É justamente por isso, assim, sabe? Eu sou a minha consumidora também. Pra eu conseguir passar isso pras minhas seguidoras, que são as minhas amigas, cara. Todo mundo sabe da minha vida. Isso é muito especial, sabe? Quem tá comigo... entende as minhas dores, entende quando eu não tô legal e tal. Aí eu vou chegar e vou vender uma coisa nada a ver pra elas. Não faz sentido. Isso não seria uma reciprocidade. Então, eu tô num momento muito gostoso nesse sentido, né? Então, temos o Conselho de Frida, que a gente começou uma nova pegada agora dentro do meu escritório. Sabe por quê? Cara, eu sou muito rona. Porque todo mundo tava fazendo lá naquele estúdio onde a gente tinha contratado. Eu não aguentava mais ver o mesmo fundo. Eu falei, não,
Se for pra voltar, a gente vai voltar diferente. Porque eu sou assim, cara, eu fico bolada. Não. Tá igual, vamos fazer diferente. Então a gente voltou agora dentro da minha casa, que aí não tem como ninguém fazer dentro da minha casa. Não tem como fazer igual. Voltamos com Cílios de Frida. Hoje eu tenho uma linha de maquiagem também, junto com a Farma Estética, que gente, assim, minha filha favorita, minha filha mais nova, tá? Tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora, dia 27 de julho. E a gente tá construindo um trabalho muito responsável. Passos lentos, então as meninas ficam muito ansiosas. Tipo, agora todos os meus produtos esgotaram e eu tô pra lançar novos. Mas eu sou muito chata, então demora muito. Só que eu tô contra o fluxo do marketing, porque fica parado venda, né? Como que eu recebo? Não sei, não tô interessada, porque eu quero fazer uma coisa muito certa, assim, muito legal. E porque não é uma coisa que você fez pensada pra fazer isso durante 1, 2 anos e morrer. Não, é a vida inteira. Então você tá fazendo bons produtos, né? Exatamente. Inclusive eu tentei comprar o Brow Power. Acabou. Tô esperando, tá? Não tô cobrando não aqui publicamente, é só um... Não, vai vir tanta coisa, Ju. A minha mãe, esse final de semana, né, a gente viajou recentemente juntos pra Europa. Aí ela fez uma porrada de compras, né, comprou um monte de coisa, né? E aí eu dei pra ela, no dia do aniversário dela, um kit da minha linha, que minha mãe nunca tinha comprado. Um absurdo, cancelem ela na internet. Dei pra ela de aniversário. Aí eu fui pra lá esse final de semana, aí ela falou assim, Letícia, isso aqui que é produto, não essa porcaria, que eu gastei euro. Como que você demorou tanto pra me dar? Eu falei, mãe, é isso. Eu te avisei. Eu tentei te avisar, mas as pessoas não acreditam, é por isso que tem gente gastando dinheiro ainda. Então fica a dica aí de Dona Zenilda, não cometa o mesmo erro que ela. Compre meus produtos, que eles são muito bons. São bons mesmo, eu uso também, são bons. E eu uso, acaba, compro de novo, então são bons, né? Porque quando você compra de novo, que é o filtro. Exatamente. Se você realmente gostou, não. Porque às vezes a gente vai usando só porque comprou e aí quer fazer valer o dinheiro. E maquiagem é muito isso. A gente gosta de testar coisas diferentes. Não julgo também as pessoas que não repetem a compra porque querem testar. Mas ainda que você teste, você acaba voltando para aquilo que você gosta. E essa é a ideia dos meus produtos. Assim, é outro rolê, é a mulher 28 mais. Você tem 28, não tem? Eu tenho 28. Vamos deixar isso assim? Você não tem 28 anos, Vamos deixar assim, Você tem mais que 30 anos? Eu tenho 32. Recém-feitos. Não parece. Mas para o público, em geral, eu tenho 26. Não, tá? você tem carinha de uns 27. Vamos deixar por aí? Eu gosto Tá, então disso. foca no 30 mais de novo. Era só pra não perder cliente. 30 mais, a mulher 30 mais, ela não quer mais comprar um viralzinho, cara. Ela quer cuidar dos pés de galinha, o estresse da maternidade, sabe? Ela quer uma parada que vai fazer o dinheiro dela valer a pena de fato. Então, Letícia Secato vem pra isso, é nesse nicho aí, começando também. A criação dos seus produtos teve alguma coisa a ver com o reestabelecimento de rota, de jornada pelo YouTube ter dado uma cansadinha, assim? Cansadinha, assim, no sentido de a própria rede social não tá mais bombando, sabe? Você sabe que não foi. Assim, a ideia das makes foi uma estratégia financeira na minha vida pra diversificar carteira. Quando eu conheci o Marcos e a gente começou a morar junto, eu sabia que eu precisaria me preparar para a maternidade. Isso significa que eu talvez tivesse que dar pausas. Eu não sei como eu vou reagir a isso, é muito novo para mim e muito assustador, né? Maternidade é uma coisa que eu preciso amadurecer na minha mente. Então eu pensei, o que eu posso fazer estrategicamente e financeiramente para diversificar a minha carteira de modo que não precisa aparecer minha cara? Produto, né? Produto. Só que eu não sabia ao certo o que eu poderia fazer. E aí, eu tenho um gloss daqui com Milano caríssimo, que esgota sempre. Todo mundo comprava esse gloss, porque eu passava esse gloss. E eu ficava, gente, não é possível, cara. Todo mundo tá comprando um gloss que tá esgotado. Ele quase não tem ativo, mas ele é muito bom. Ele é muito bonito. Sim. E aí, eu falei, vou criar um gloss. Começou por ele. Por eu um não sabia, gloss, não. eu criar um Eu achei gloss. que tinha começado pelo Brow Power. Não, o Brow Power virou best-seller, veio depois. Mas o gloss foi, assim, o start da minha ideia. Eu falei, vou criar um gloss porque eu sei que eu vou colocar ativos de verdade. Eu já tinha testado uns Dior, assim, uma maquiagem cara. Vou colocar ativo de verdade, vou juntar esse gloss aqui com esse aqui e vou criar o gloss da Letícia Secato. Procurar um laboratório pra fazer isso, não achava, né? Não sei o que. Perfil. Falei, putz, vou ter que ir lá pra São Paulo, cara. Mas sim, também já fazia parte da minha rotina em São Paulo, não seria um grande problema. Tentei também em São Paulo algumas coisas. Você quer criar um produto? E aí entra um mercado, assim, que eu não sei se as pessoas têm conhecimento, e também não sei se eu deveria falar, mas que é assim. Se você quiser criar um produto hoje, você leva 1 minuto, que é o tempo de fazer um rótulo. Porque os produtos já estão prontos, com nada de ativo. Ele só tem um marketing por trás, que o seu cabelo vai crescer. Se você quiser fazer mais do mesmo, né? É fácil. E aí você vai colocar um rótulo e vai vender. Você vai ganhar muito dinheiro. Porque o produto custa R$1 e as pessoas vendem por... Faz um lançamento, coloca 50% de desconto. Então, isso é muito fácil. Você vai encontrar
empresas aqui e lá. Isso você vai encontrar. Mas não era isso que eu queria. Não, falei, isso, eu não coloco meu nome nisso, assim, em hipótese alguma. Sabe? No início, eu fiquei bem atraída pela ideia, porque eu achei que era um produto que você participaria de todo o processo de produção e etc. Não, é um produto que tá pronto, você só vai rotular. Tá. Tem nem graça nesse processo aí. Mas dá muito dinheiro. Nem tem a questão da mudança suficiente pra te deixar motivada a fazer. Não, mas as pessoas, elas procuram dopamina e não as coisas verdadeiras. E o dinheiro rápido. As pessoas buscam isso. Pra mim não faz sentido nenhum, que você vai perder e depois você vai ter que repetir o processo. E talvez repetindo, as pessoas já vão descobrir que você é uma farsa e você só vai se frustrar. Ainda que você não tenha intenção de ser, é o que vai parecer. Então, isso era muito fácil. Para encontrar um laboratório que abraçasse a minha ideia do gloss, não achava. Até que eu achei a Farmastética. A Júlia tem 25 anos. É a nova geração, tá? Que todo mundo critica. Eu mandei uma mensagem para ela e ela falou assim, que dia você pode vir aqui? Eu quero conversar com você, a gente vai fazer. Olha que legal. Aí eu, meu Deus, eu fiquei muito nervosa. Foi igual nascer um filho novo, né? E eu gosto, né, de empreender. Eu falei, amor, eu vou fazer um gloss meu Deus do céu. Isso foi, sei lá, março, mais ou menos. Eu lancei em julho. Quando eu cheguei lá, a Júlia virou pra mim e falou assim, eu te acompanho e eu acho que um gloss pra você é muito pouco. Você precisa de muito mais. Ela, a Ariana, 1,50 m, na minha frente, com e parecia que eu tinha 10 anos de idade. Sabe quando a pessoa olha pra você e ela te cativa? Eu falei, cara, a gente vai longe, Ju. Sabe por quê? A gente tem a mesma mente, a mesma ideia. A sua farmácia, o seu laboratório tem a minha pegada. A gente vai voar. Nesse mesmo dia, com uma conversa, a gente fechou o contrato e desenvolveu toda a ideia do que seria essa linha Colablet Secato Farmastética. E foi assim que nasceu. Perfeito. Amei muito demais. Doido. Muito doido. Aí, ó, tá vendo como que às vezes é você encontrar também a pessoa pra estar junto com você. Você até comentou isso lá no momento do lançamento do podcast também, como foi importante aparecer uma pessoa pra estar junto com você. E aí, em alguns momentos, a gente passou aqui pela Letícia empreendedora, né, empresária. Porque isso tudo, né, todo esse momento, por mais que seja, eu mostro minha vida, eu crio meu produto, eu não sei o quê. Tudo muito sobre, querendo ou não, a marca Letícia Secato, né? Por trás tem um administrativo, um financeiro, um contábil. Tem muito assunto pra cuidar aí como empresária. A Letícia mesmo, né? Não só a marca, mas a própria Letícia. Como é que tá a organização da empresa hoje, Lê? Porque você já teve uma social media que te ajudou, depois a sua irmã fez o comercial durante muito tempo. E aí, como é que tá essa estruturação? Cara, eu fui batendo a cabeça nisso. Nossa, eu bati muito cabeça nisso, Ju. Muito. Eu comecei com a minha irmã me ajudando, porque não tinha a menor condição de eu me vender. Eu não sei me vender, né? Tenho muito problema. Só que a minha irmã também tinha o business dela. Então, depois, eu falei lá, a gente precisa romper isso aqui, porque eu preciso estruturar melhor. Mas, basicamente, hoje, eu tenho muitas terceirizações. Eu não tenho mais ninguém que fica full time todos os dias comigo, que eu também já percebi que isso me trava um pouco. O meu criativo, ele precisa de um lúdico, assim, uma parada meio aleatório. Se a pessoa ficar muito no meu ouvido e eu meio que me perco um pouco, eu não consigo fluir, assim. Eu preciso ter o meu espaço, o meu silêncio, a minha vibe louca, os meus rabiscos que só eu entendo. Então, hoje tudo é terceirizado. Meu financeiro é terceirizado por uma contabilidade que faz tudo. O meu comercial, ele é terceirizado. Aí dentro do comercial tem designer que desenvolve não só as minhas coisas de arte, que eu preciso muito pouco no meu Instagram, mas para a linha de maquiagem muito. Na linha de produtos, eu tenho toda a equipe farmastética, então eu faço parte do grupo farmastética, então toda a produção, farmacêutico, contabilidade dos produtos, nota fiscal, não, é a farmastética. Mas o quê? Na parte de criação, eu também tenho uma pessoa terceirizada que faz toda a captação de publicidade, etc. E no podcast nós também temos uma equipe que faz toda a questão de produção, edição, Eu fico gerenciando todas essas cabeças com muita dificuldade, tá? Senhor da glória, tem dificuldade. E eu dou meu toque em tudo. Então, eu já percebi que tem coisa que precisa ser eu. Tipo, roteirista, eu não consigo ter, já tentei. Talvez eu precise tentar mais. Mas parece que nada tem o meu dedo, tem esse problema. Que vem muito do seu feeling, né? Das suas ideias. Então, eu acredito que a minha parte que monetiza muito a minha empresa é o meu criativo. Então, se o meu criativo é o que monetiza a minha empresa, ele está centralizado a mim. Isso funciona muito. Agora, todo o resto eu consigo delegar. Que bom que eu descobri isso, senão eu ia morrer. Juro. Porque você fazia tudo. Tudo.
Tudo, eu tava surtada. Então, hoje eu fico muito mais criativa, eu olho para esse cliente, eu entendo o rolê dele, eu penso nas palavras que vão fazer sentido, né, para essa seguidora que está comigo, eu entendo, né, essa questão da objeção e etc, onde a gente vai trabalhar para ainda assim a gente manter um consumo consciente, que é bem escasso no mundo das blogueiras, né? Quando a gente envolve marca de luxo, marca mais cara. A minha seguidora tem um poder aquisitivo mais alto, né? Eu considero que a minha seguidora, ela é AB. Então, a gente precisa juntar tudo isso e trazer o consumo consciente até para aquelas pessoas que ainda não estão nesse AB, mas que vão chegar. Porque todas as minhas seguidoras são assim, ó. Guerreira, rica, milionária, tá? Eu vim pra isso de dia. Todas as minhas seguidoras vão chegar nesse nicho, a maioria, porque eu também vim de onde elas estão. Então, trazendo tudo isso e ainda trazer essa consciência, né, que não tem, porque a moda é ostentar. Eu entendi que precisa de mim nessas cabeças, assim. Sim. Senão não faz sentido. E todo o resto é terceirizado e assim vai. Mas é isso, né? Você, enquanto empresária, sempre vai ficar ali na liderança. Sempre. Eu acho que você conseguiu chegar a um ponto em que você, hoje, é liderança da maior parte dos processos da sua empresa. E é business, que é realmente o que vem das suas ideias, né? Do seu criativo. Segue com você. Né? Acho que é isso aí, porque não E eu faço parte de todas as negociações. Tipo, o meu time do comercial não fecha nada sem me mandar. Sim. Na verdade, não envia nenhuma proposta sem me mandar, que eu sou chata mesmo. E depois você que vai ter que executar, Lógico. né? Então tem que fazer sentido. Mas tem pontos que eu acho que eu preciso evoluir, de verdade, tá? No quesito confiança, assim, eu confio que você é boa o suficiente pra entender. Eu preciso evoluir isso. Peço desculpa às pessoas que trabalham comigo. Mas é que esse controle eu ainda não desmamei. Porque eu comecei sozinha, fui aprendendo tudo sozinha. E eu ainda, às vezes, tenho essa mentalidade que eu sou uma só. E eu não sou, né? Hoje eu sou multi, tenho várias pessoas ali pra me representar. Então eu preciso melhorar esse lado aí do meu girl power, de confiar muito nas pessoas e dar mais autonomia. Porque aí eu vou conseguir ter mais tempo. Mas eu tô buscando isso, acredito que vai alinhar, vai ficar tudo perfeito. É um dos processos, né? De todos esses que você já passou, esse é um deles. E aí você falou que tem um pouco de dificuldade de separar o trabalho da vida pessoal, que é muito natural, acho que até pelo tipo de trabalho. E aí hoje ou ontem, eu não sei, nos stories você estava conversando um pouco, até até um pouco também ali no episódio do podcast, dessa rotina da Letícia enquanto dona de casa também ali, né? Que agora tem um noivo, mora junto. E conciliar essa profissão que você faz, ela praticamente em home office. Você sai mais pra fazer ouvir participar de alguma coisa, igual nós estamos aqui agora, né? Você fica bastante no home. Numa bolha do meu escritório. Isso. E aí, esse home também é onde está a sua vida pessoal ali. E conciliar essa atividade empresária, produtora de conteúdo e vida pessoal, Lê. Menina, se alguém souber, me conta. Porque assim, eu cheguei a engolir a seco aqui. É um sofrimento, né? Eu não sou perfeita em nada e nessa parte eu sou a mais imperfeita de todas. Eu mudei muito, como eu disse, com o Marcos na minha vida, porque eu parei de trabalhar até de madrugada. Porque ele falava, não é possível. Ele chegava em casa e ficava lá no escritório. Ele falava, você precisa ter uma vida saudável para que você viva muito tempo. E eu tinha medo de morrer que eu me matava, mas eu tava me aproximando disso cada vez mais. Então eu entendi isso. Você precisa ter uma vida saudável, então você precisa ter horário para iniciar e acabar. E também eu aprendi que o relacionamento é sua outra empresa, que se você não se dedica, minha filha, acaba, tá, querida? Acaba mesmo. Ninguém vai ficar batendo cabeça sozinho no relacionamento, não, nem o Marcos. Você nunca nem indicou isso, nem pra gente. Mulher que fica lá, indo atrás, não sei o que, não, né? Demais, relacionamento não é uma coisa de duas pessoas, né? Exatamente. Então os dois têm que querer. E aí parte do querer, eu acho que é isso, né? Você precisa ter tempo, cara. Você precisa ter tempo mesmo, independente das sei lá quantas linguagens aí, do amor. Independente da linguagem, toda linguagem requer tempo. Toda. Toda. Porque uma linguagem por si só, ela só gosta, ela é do presente, né? Tá, seja um bosta e só dê presente pra sua esposa. Manda o presente só pelo delivery pra você ver se ela vai ficar feliz. Né? O tempo de qualidade é o ponto de partida de qualquer relacionamento. E ele precisa de tempo. Então, o Marcos mudou minha vida nesse sentido porque eu aprendi a ser mais eficiente. Eu trabalhava completamente errado, tá? Mas ainda, nossa... Questão da produtividade, né? Porque quem tem muitas ideias, às vezes se perde um pouco. Cara, e eu não quero perder nada. Eu quero postar, e aí vem a ideia. Eu tenho um problema que é tirar as coisas da minha cabeça, sabe? Se eu coloco uma coisa na cabeça, eu fico matutando aquilo, eu não esqueço. É aquele lance do psicólogo, coitado. Meu psicólogo ele desistiu de mim. Ele falou, vai embora da minha vida, tô brincando. Porque eu tento trabalhar nisso, assim, cara, tenha essa ideia, anote. Se você pegar meu bloco de notas, você com certeza acha que eu tenho algum problema.
pega essa ideia, deixa ali, mas eu não sou muito do deixa a vida me levar. Eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa controlada e planejada. Então, é bem complicado. Só que aí eu trouxe isso pro meu relacionamento. Então, hoje eu sou 9 às 7. Eu começo a trabalhar às 9 para as 19, tá? Às vezes às 17, quando eu tenho luta e tal. Mas no dia que o Marcos chega tarde, aí eu trabalho até tarde. Até ele chegar. Então, sim, eu sou meio fajuta, né? Dona de casa, eu sou muito fajuta. Terceirizo pra Helenice, que é quem organiza a casa, lá em casa. Mas ainda assim, tenho muitas tarefas. Eu me acho sobrecarregada. E eu sou da divisão. Se você não dividir comigo, não vai fazer sentido, assim. Então, eu gosto que as coisas sejam divididas. Mas o Marcos mal fica em casa, cara. Ele sai às 5, volta às 9. Às vezes, né? Ele que agora precisa do meu puxão de orelha. Mas é que a gente vai casar, Ju. E casar é muito caro, né? Começou, né? Vai fazer o orçamento, então. Eu passo mal em todo o orçamento do casamento. Difícil essa fase, tá? Ainda mais com pessoas de bom gosto. Pois é. Porque você não vai fazer um negócio mais ou menos no seu casamento, não. Não vai. Não tem jeito. Então, essa parte eu tô aprendendo, não faço ideia do que aconselhar. Eu acho que é assim, dê atenção, né, pra sua casa. Eu sou uma pessoa que se minha casa não estiver em ordem, eu não tô em ordem, então isso é um problema também. E aí eu concilio dessa forma, eu tô fazendo o meu melhor. Esse melhor ainda tem que melhorar muito. Essa questão da maternidade me dá um bug, assim. Mas eu tenho pensado que eu acredito que eu vá viver a melhor fase da Letícia quando eu for mãe, porque eu não vou ter o que fazer, eu tenho que ter tempo. Você vai precisar esvaziar muitas... Fechar as abinhas, né? Eu acho que eu vou me reconhecer muito, assim, como Letícia. Não Letícia secada, influenciadora, entendeu? Então, eu tô aberta, assim, ao novo, a tudo que a vida tem a me oferecer, seja no relacionamento, seja em outras partes da vida. E hoje eu tô menos preocupada muito ainda. Eu tenho bastante problema com o dinheiro. Por eu já ter passado por diversas situações, pela ausência do dinheiro, eu tenho muito medo de voltar a ser o que eu era. De não querer infância. Gastar? Sim. De se organizar muito pra não gastar. Eu sou muito mão de vaca mesmo. Eu sou muito preocupada, sabe? Eu fico fazendo conta, amor, olha só, se a gente vai gastar isso aqui pro casamento, não dá pra casar e engravidar. A gente vai ter que juntar isso aqui, porque se em um ano aparecer alguma coisa, a gente tem 1 ano de vida perfeita pro nosso filho, sabe? Eu sou muito controladora nesse quesito. Então, eu tenho tentado me libertar desses pensamentos, porque eu não sou mais essa Letícia e eu não vou mais passar por nada que eu já passei. Sabe? Mas é muito difícil internalizar. Você é muito criativa, com certeza você consegue encontrar soluções infinitas. Cara. Mas isso é uma coisa que eu tava falando até no meu Instagram, acho que tem, sei lá, uns 2 dias, porque eu tô agora com um produto do Makers, chamado Improve Makers, que é um programa de educação em comportamento financeiro e investimentos. Legal. Justamente pra isso, porque assim, existe... Tô fazendo jabá não, tá? Mas é porque bateu bem no assunto também. Aqui. Existem as pessoas que falta porque não se organizam, porque gastam errado mesmo, porque deixam os gatilhos fazerem com que elas depreciem o próprio patrimônio. Sim. E quando a gente fala em dinheiro, a gente tá falando em tempo de vida. Então você tá pegando o tempo da sua vida ali, colocando energia em algum lugar e isso tá te trazendo uma contrapartida. A partir do momento que você gasta de qualquer jeito também, é como se você estivesse pegando o tempo da sua vida e jogando no lixo, literalmente. Sim. Então, entendo. Mas existe também o outro lado, que é da pessoa que já tem a liberdade financeira, ela já tem condição, só que ela tá esperando o dia em que ela vai se sentir totalmente confortável para de fato viver o melhor do que ela pode, aproveitar nisso melhor. Ela perdeu tudo e ela nunca vai chegar. E não vai chegar. Eu entendo que você fale desse sentimento, mas eu vejo que assim, não sei se o Marcos ajuda também nesse processo, mas você já deu alguns passos aí importantes, né, na vida, assim, de aquisição de coisas, viver experiências. Sim. E eu acho que você está se permitindo aos poucos e esse processo, ele vai... Vamos ficar vigilante, é legal. Sim, claro. O meio termo é mais interessante, até pra gente não sentir, assim, lá na frente, sei lá, né, daqui a 10 anos, ai, devia ter feito aquilo, devia ter aproveitado aquilo. Pois é, eu não nasci pra essa sensação. Eu sou do tipo, se for pra se arrepender, se arrepende do que fez. Sabe? Então, eu trabalho muito, o Marcos é o oposto. Ele é da vibe, amor, a gente dá um jeito pra tudo e nós somos muito felizes e completos com o que a gente tem hoje. A gente não precisa de mais nada. Ai, lindos. Isso é lindo, porque eu sou ambiciosa hard. Então, ao mesmo tempo que eu sou ambiciosa, eu também sou muito grata. Eu sempre converso com Deus e falo, eu não preciso de mais nada. Tudo que eu tenho é satisfatório. O que vier é lucro. Então, se puder me abençoar nessa parte, eu vou ficar muito feliz. O que vier é resultado do seu movimento constante, né? Porque... Mas eu sou muito feliz e muito grata. Eu não preciso de mais nada de fato, sim. Não preciso. E aí, trazer isso pra dentro é muito importante pra você não se perder nessa coisa louca da sensação, que é uma sensação que você cria, mas ela não é existente, como a maioria dos sentimentos. A gente sente coisas
que não são necessariamente a realidade daquela coisa. Então eu tenho essa distinção um pouco de realidade no quesito financeiro e tô melhorando para que eu seja mais leve e aproveite mais o que a vida tem e para colher os frutos do meu trabalho, que já são 10 anos, eu mereço, já posso me aposentar. Ai, por favor, não. A gente não pode te perder. Deixa eu me aposentar. Fica ali, nem que seja um pouquinho. Uma vez ao dia. Não consigo me aposentar. Lê, a gente precisa encaminhar aqui pro final. Por mim, eu ficava aqui até ano que vem conversando com você. Pode voltar para fazer um próximo convite, que é o Conselhos de Frida aqui, trazer Marcele também. Que legal. Podemos fazer esse muito esse job. Bom. Gosto muito porque, assim, são 2 podcasts voltados para o público feminino, né? Aqui no Papo de Quinta, o nosso foco é a liderança feminina, é entender como é a dinâmica das mulheres no meio desse tanto de informação do papel da mulher, né? Sim. Atualmente, antes e depois, e todos os processos que a gente está vivendo enquanto mulheres, né? Em transição. Exatamente. E aí, assim, muito legal, porque o Conselhos de Frida, ele busca dar os conselhos que ninguém dá, né? Por aí, que são coisas que, às vezes, nem nos grupos de amigas a gente conversa. A gente só vai vivendo. E aí, as 2 temáticas voltadas para o público feminino, elas se completam muito, né? Se complementam muito. E aqui a gente também não tem muito filtro das coisas que a gente conversa, não. Porque nós estamos conversando entre mulheres e a gente pode falar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente. Como você trouxe um pouco pra gente hoje. Foi incrível conversar com você. Uma pena que a gente tem que encerrar. Verdade, mas é bom, fica com um gostinho de quero mais. Sim. E a gente tem aqui uma tradição, eu diria, de deixar a pílula de sabedoria. O que é que você deixaria aí de super dica para quem nos escutou até agora e tá nos assistindo também? A minha super dica, o que é pílula de sabedoria? A minha pílula da sabedoria é o seguinte, o que eu falei que faz todo sentido. Olhe mais para o que as pessoas estão fazendo como ponto de partida. O que as pessoas que são inspiração para você, por exemplo, elas vão fazer daqui para frente. E não tanto o que elas já fizeram, porque a dinâmica muda. É daqui para frente sempre. Use como inspiração o passado, mas seja estratégico de pensar no futuro. Então, sabe, olhe para as pessoas que você admira e tenta entender qual é o próximo passo. Assim, você dá esse próximo passo antes da maioria. Aí faz toda a diferença. Arrasou, maravilhosa. É isso, por isso que você sempre está olhando também, nos movimentos que estão acontecendo fora, para você já se antecipar. Sempre. E aonde que pode te encontrar? Em qualquer lugar. Onde você colocar @Letícia Secato, você vai me achar. Qualquer rede, até as que não existem. @Letícia Secato, e o meu podcast é Conselhos de Frida, mas se você colocar Letícia Secato, você vai achar também. E os produtos também acha lá pelo... Na Farm Estética você não acha nada agora, porque tá tudo esgotado. Mas você vai achar no meu perfil, vai achar no perfil da Farm Estética. Me segue que a gente conversa. É isso. E Lê é maravilhosa, tá? Blogueira acessível. Sou mesmo, respondo todo mundo. Até quem me irrita eu respondo. Para de me irritar! Um OBS, porque eu, muito criativa também, né? Inventei o nome do final do nosso quadro. Não é pílula da sabedoria, é sacada de ouro, né? Já esqueci de novo. Alguém anota aqui, por favor. Gente, deixa aqui nos comentários se pílula da sabedoria ficou mais legal. Eu vou virar meme, Letícia, socorro. É isso. Lembrem-se de também seguir a gente no Instagram, @papo.d.quinta. E muito obrigada por disponibilizar aqui o espaço pra gente gravar o nosso podcast. E vocês podem encontrar em @Juliana Silveira, _, porque tem uma verificada que não comprou a Laia mesmo, que ela era artista. E aí é isso aí que sobrou pra mim. Tá, gente? E tem também o @makersco.etc, que é o meu fazer um evento lá faz tempo, você sabe. Por favor, vamos combinar isso daí. Sim. E é claro, né, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para ajudar a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas, mais mulheres incríveis que podem aprender um pouco aqui com as experiências que a gente compartilha. E também seguir a gente no Instagram, @papo.d.quinta. Papo de Quinta, todos os dias, faça a diferença.